O que é que acontece que você vai corrigir para esse jogo contra o América? Coisa que eu não gostei da minha equipe foi o desequilíbrio depois de tomar o primeiro gol, né? A gente precisa aprender a ter a diversidade dentro da partida e transpor ela, reverter ela. O que aconteceu no jogo do Bragantino, o que aconteceu no jogo do Vitória, foi a gente tomar um gol e se desequilibrar, achar que perdeu o jogo no ato daquele gol. Então hoje nós tivemos uma conversa, nós passamos o vídeo da partida, pontuamos a parte positiva, a parte negativa e mostramos ao jogador que é possível a gente tomar um gol. Primeiro a gente precisa assimilar aquele gol, absorver aquele momento e se recuperar dentro da partida, se reequilibrar. A gente não pode tomar o gol e logo a seguir se desequilibrar e tomar o segundo gol. Aí a nossa missão de reverter o quadro fica mais difícil. Mas eu entendi a resposta deles hoje, na nossa reunião que a gente fez pré-almoço hoje, que eles entenderam que eles precisam assimilar o primeiro golpe para depois eles respirarem e retomarem o jogo para poder reverter o quadro. Então, nós estamos já começando a trabalhar isso. Isso é um ponto que mais me preocupa hoje, né? É a parte psicológica deles que a gente precisa reverter. Estamos fazendo um trabalho árduo, digo para você aí, nós não estamos trabalhando de 16 a 18 horas por dia, que nós não temos muito tempo, né? Nós temos que trocar o pneu com o carro andando, temos que ajeitar todos os pontos em curto espaço de tempo. Mas eu acho que mais me preocupa é reverter esse quadro psicológico deles, principalmente dois fatores: quando toma o gol e quando termina a partida, eles têm um sentimento que está tudo perdido. Então, mas se a gente está conseguindo reverter esse quadro, eles estão conseguindo entender que isso é uma guerra, nós só perdemos a primeira batalha, temos mais 21 pela frente. Então eles estão entendendo isso, estão processando isso e eu tenho certeza que a melhora vai vir. Você acredita que isso está tendo uma certa influência na hora do seu time definir, porque o Ceará teve chances de empatar até para um jogo contra a equipe do Vitória? Esse lado psicológico está tendo essa influência também, Marcelo? A pressão gera intranquilidade, né? Claro que existe a pressão. O Ceará é um time forte, é uma torcida forte. Então, claro que existe a pressão de fora para dentro. A gente precisa absorver ela e não deixar que ela venha influenciar nas nossas tomadas de decisões. Então, claro que a gente entende que toda a pressão que está sendo exercida pela falta de resultado, pela colocação do campeonato, ela vai para dentro do campo. Basta a gente profissional tentar diminuir e minimizar isso para que eles tenham a tranquilidade necessária para poder reverter todo esse ponto que eu estou pontuando aqui com vocês. Alex Amado está aí, é um jogador que vem atuando, está em plenas condições. Vai para o jogo? Tem chance. A história do segundo volante também, você de ter um outro homem de contenção, você colocaria também nessa história do tem chance? Te dei a senha. Vamos trabalhar bastante. Com certeza posso adiantar para vocês que nós vamos ter uma equipe muito competitiva. Analisamos muito o América nesses 2 dias, analisamos o nosso jogo e analisamos aquilo que a gente precisa para poder vencer o América. O Mazzola te deu uma resposta boa dentro daquilo que você esperava? A gente não tem tempo. Hoje o jogador tem que entrar no Ceará, tem que entrar e tem que dar resposta para ontem. A gente não pode ficar esperando amanhã, que a gente não tem tempo. Foi o que aconteceu com o Mazzola e com o Júlio César. Na falta de tempo, o que a diretoria te passou dos reforços? Estão chegando, estão perto? Como é que estão te passando isso? Rapaz, nós estamos trabalhando tanto, a reunião está terminando 1 da manhã e o sono está diminuindo, o tempo de sono, mas é isso aí, se doando o máximo, se doando 24 horas, para que em conjunto a gente possa reverter esse quadro. Eu posso te dizer que a diretoria está trabalhando muito e nós vamos ter surpresa essa semana ainda. O Júlio César foi lamentável perder para esse jogo ou ele precisava mesmo desse tempo que ele vai ter até o jogo com o Macaé? Júlio César é guerreiro, poxa, queria muito contar com ele para amanhã. Ele fez uma partida muito boa, então aquele ritmo de jogo, ele precisava ter essa sequência de jogar. O Júlio César é aquele cara que você tem que frear ele nos treinos, você tem que frear ele no jogo, porque é um cara que, claro que eu não vou comparar ele com o ídolo que foi o Magno Alves, mas é um cara que com certeza com o tempo a torcida vai abraçar. A magnitude do Magno a gente sabe, a história que ele marcou aqui dentro, mas o Júlio, ele tem um perfil de se doar para uma torcida, para um escudo, para uma nação como é a do Ceará, como ele fez. Um cara que está 7 meses sem jogar, chega, dá 3 treinos, bota a cara, pede para jogar e faz o que ele fez dentro do campo, eu acho que tem que se ressaltar. Eu acho que ele trabalha na mesma faixa de campo, né? Ele não é o segundo atacante de velocidade, mas também não é o centroavante, é mais ou menos a faixa. É aquele atacante que sabe jogar dentro e fora da área, quando ele pisa na área, ele finaliza, ele tem drible, ele tem confronto. É o vovô garoto, né? Com 35 anos você olha para ele e parece que ele tem 25.
entendeu? É um cara que se cuida muito, é um cara que ainda vai nos dar muita alegria e é mais uma peça nessa engrenagem para a gente reverter o quadro. O Marcelo, o Ceará perdeu o primeiro tempo do jogo para o Vitória, mas no segundo o Ceará saiu vitorioso. Esse time contra o América será o time do segundo tempo que foi contra o Vitória, na tua opinião? Bela colocação, nós vencemos o segundo tempo, pena que não conseguimos vencer o jogo, reverter, porque o quadro era difícil. Independente das peças que nós vamos colocar, a proposta vai ser essa. A proposta vai ser de ter um time aguerrido, um time treinado, um time que vai buscar a vitória em todo momento, um time que não vai medir esforços para poder trazer essa vitória de volta. Em relação ao jogo do último sábado, você perdeu o Ricardinho, o Thiago também vinha jogando no sacrifício. Você perde esses dois jogadores, já tem escolhido os substitutos desses atletas? Com certeza. Nós perdemos do último jogo Thiago, Ricardo e o Júlio César, né? Mas com certeza a gente já tem o time na cabeça, a gente vai trabalhar bastante ele hoje e vai ter uma equipe competitiva com certeza para essa partida. Gostaria de saber de você se poderá utilizar, quem sabe, como titular o Alex Amado? Tem chance. Ele é um jogador que diferente dos outros, né, Marcelo? Não quer que você fale se ele vai ou se não vai, que é uma questão interna do clube, por isso que nós não vamos assistir o treino. Mas ele é um jogador diferente dos outros em relação a que ele vinha jogando. Ele tem uma característica muito moderna de jogar, né? O Alex ontem ele fez seu primeiro coletivo contra o Sub-20, me agradou bastante. O problema do Alex era o adaptativo, né? Da semana que ele teve de negociação, viagem. Ele sai de uma temperatura de 10 graus, chega numa temperatura de 30. Ele precisava de um pouco mais de adaptativo, mas a gente bateu um papo com ele hoje. Ele está assim, quase que 100%. Me agradou muito, o jogador versátil, que joga aberto na esquerda, joga por dentro, tem drible para dentro, tem drible para fora, cruza bem com as duas pernas, tem confronto. É um jogador que de uma característica muito boa, que a gente vai precisar muito dele nessa sequência de jogos. Sempre me disseram que você é um cara que estuda muito os adversários, tem essas informações. E o América Mineiro? O América, eu já joguei contra eles, né? Eu enfrentei lá em Macaé. É uma equipe que retorna seus principais jogadores, como o Mancini, Toscano, o volante que saiu com 3 amarelo volta. É uma equipe que marca pressão, é uma equipe joga muito bem compactada, é uma equipe que propõe o jogo mesmo fora de casa, não é à toa que ela está entre os 4 primeiros colocados do campeonato, mas tem seus pontos fracos, como todas as equipes têm. Estudamos, mapeamos e vamos precisar explorar para que a gente possa vencer nessa partida. Você está conhecendo mais o time agora. O que é que ainda falta para esse time se encaixar? No primeiro tempo o time não esteve bem, no segundo tempo você mudou e foi outro time totalmente diferente. A gente precisa, infelizmente, a gente precisa de trabalho, né? Que os jogadores entendam aquilo que a gente vai colocar. Mas antes de ter o trabalho, a gente precisa da atitude, da tomada de decisão, né? Foi o que aconteceu do primeiro para o segundo tempo. Então a gente vai precisar trabalhar, a gente não tem muito tempo, então a gente precisa consertar aquilo que a gente entende que não vinha bem, né? Mas eu entendo que nós tivemos uma progressão do penúltimo jogo para o último jogo e com certeza para esse jogo nós vamos ter uma melhora muito grande. Marcelo, a diferença do Ceará para sair da zona hoje são 9 pontos. O Ceará não vai sair da noite para o dia da zona de rebaixamento. Vocês vão precisar talvez de muitas rodadas. É difícil segurar essa ansiedade até o Ceará conseguir o objetivo dele? Ela precisa ser trabalhada, né? Essa ansiedade, a gente não pode deixar que a ansiedade atrapalhe nossas ações, né? Interna e externa. Então a gente, eu falei para meus jogadores que a gente não tem que olhar adversário, que pontuação tá, a gente tem que somar pontos. Nós precisamos de 33 pontos para sair dessa situação. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Não adianta o adversário perder e a gente perder. Então esquece tabela, esquece tudo. Nós temos que viver hoje jogo a jogo. O próximo jogo é a final. Então vamos ter que ganhar essa final. Então é assim, nós vamos somar os pontos necessários, os 33 que a gente precisa para sair e livrar definitivamente o time dessa situação do Z4. Essa questão de treino fechado, eu fico imaginando, é mais para você não dar armas mesmo ao adversário, ou também tem um pouco de momento de ter uma intimidade maior com o jogador, sem presença externa de torcida, de imprensa, de fatores externos ao clube? Você pontuou, e muito importante esses 2 pontos. O primeiro, porque a gente tem, como a gente está num momento de transição, um momento de troca de jogadores, troca de sistema, eu não estou querendo dar arma ao adversário. Hoje a globalização, os analistas de desempenho, tudo, os caras sabem até a cor da cueca que o jogador vai jogar. Então a gente precisa
usar essas armas. E também ter um pouquinho mais de intimidade com o jogador, estar mais próximo a ele, que não possa dispersar. Mas com certeza eu não gosto muito de treino fechado, eu gosto de dar a oportunidade da imprensa trabalhar, dar o direito de vocês à informação, e logo logo a gente vai ter essa proximidade. Eu prometo a vocês que nós vamos estar mais íntimos, mais próximos, e vocês vão estar no dia a dia, e a maioria dos meus treinos, em regra, ele é aberto, eu não fecho.